Seguindo o que nós temos visto, e para quem faltou as duas últimas mensagens, eu já vou interagir do que a série que nós estamos pregando. O título da mensagem hoje, que papo é esse de santidade, né? Está lá em 1 Pedro, eu vou daqui a pouco colocar o texto para nós seguirmos uma só leitura. Aí. Só um pouquinho. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores da vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Amados, essa é a terceira mensagem de uma tríade, a terceira, né, hoje, onde nós começamos a pregar sobre a necessidade da igreja contemporânea entender o papel dela, senão nós vamos confundir competência com compromisso. E nós já falamos muito sobre isso nas duas mensagens anteriores, o quanto que a igreja está sendo competente na liturgia e talvez sem compromisso com a coisa principal, que é a palavra de Deus. E nas duas mensagens anteriores nós falamos sobre duas palavras no grego que Lucas vai usar sobre a importância dela nos dias atuais. E nós frisamos muito a questão da obediência. E depois, no segundo domingo, nós falamos sobre a desobediência. E hoje nós vamos começar a falar dentro desse link, ou dessa mesma linha de pensamento, sobre essa questão de santidade. E para quem não veio nas mensagens anteriores, nós estamos caminhando com o nosso amigo C.S. Lewis. E hoje a base é esse livro, Abolição do Homem, um livro excelente. Quem não tem, depois tente adquiri-lo. É um livro meio cansativo, pedagogicamente falando, mas é um livro que é interessante de se ler. Tem algumas frases que nós vamos trabalhar, tá? Quanto mais santo, C.S. Lewis falando, o homem se torna, mais ele chora pela impureza que permanece nele. Acho interessante que C.S. Lewis, ele é uma pessoa que ele consegue entender, principalmente quando ele vai falar sobre a graça, e surpreendido pela graça, e maravilhosa graça que ele entende. Ele fala assim que quanto mais o homem caminha pela santidade, ou quando o homem mais se aproxima da palavra de Deus, a palavra de Deus, o efeito da palavra de Deus, não deveria ser e não seria regras ou éticas comportamentais, pelo contrário, deveria gerar no homem uma sede, uma necessidade, quase que uma carência de um viver conectado com a vontade de agradar o Pai. Seria quase que aquilo que nós falamos na primeira mensagem, uma questão de reciprocidade. Porque quando você começa a entender, e porque nós saímos, né, nós falamos Mateus, fomos para Lucas e agora nós estamos em Pedro, porque esses personagens caminharam com Jesus. E aqui nós estamos falando do mesmo Pedro que, ao caminhar com Jesus, nega Jesus, o Pedro que é impetuoso, o Pedro que falou, deixa comigo, e de repente passa por toda aquela experiência, poderia ter um sentimento, né? E ele passa por um sentimento de medo, um sentimento de, eu falei com meu mestre. João capítulo 21, para mim, é um dos capítulos mais lindos da graça, quando Jesus vai ao encontro de Pedro, não julgando, não condenando, sem dizer com a mãe, eu te disse, né? Como aquela frase, né? Quase tônica, aquela frase assim do terremoto que a mãe falava para nós, que tremia as bases. Eu te disse, bem que eu te avisei. Não, Jesus vai para Pedro simplesmente com uma palavra de carinho. Pedro, tu me amas. Pedro, eu quero ainda colocar você de volta nos caminhos. Uma pessoa que compreendeu o C.S. Lewis, não por causa do ateísmo dele, da conversão dele, mas talvez por causa de um homem que pensou, que estava conectado com o tempo dele. Uma das coisas que nós temos falado, que a igreja contemporânea, ela se perdeu numa questão muito cruel, que é não saber pensar, aquilo que John Stott falava. A igreja precisa entender que crer também é pensar. Sexta-feira eu estava, ontem aliás, estava reunido aqui com um judeu que vai falar, né? Terça-feira, ele estudou 7 anos a Torá, né?
Ele vai dar aula sobre a Torá. É um judeu ortodoxo, não é messiânico. E nós estamos conversando sobre tudo. E de repente ele entrou num assunto, sabe, sobre a questão, né, da Cabala, por que as pessoas procuram olhar a Torá como a Cabala. E eu falei, olha, e aí eu comecei a dar uma aula de história, que é a minha praia de professor de história da igreja. Aí eu entrei no ano, né, de 1900, o iluminismo. Eu falei, ó, o problema esteve aqui. Quando a humanidade quis buscar mistério em tudo, a humanidade achava que a Torá tinha alguma coisa escondida, o nome de Deus revelava alguma coisa, os alquimistas e os iluministas e todas essas pessoas quiseram encontrar, e aí começa a criar tantos mistérios. Aí eu paro e fico pensando, mas até que ponto hoje a igreja também não parece que quer encontrar um mistério? O mistério, né, do Pablo Marçal, né, do Pablo com sal, né, o mistério da resposta, o mistério do Denamontes de Lamantes, e é tanto mistério dos coachings da vida que a igreja está se perdendo num simples mistério que é: tome a tua cruz e siga-me. Mas esse mistério é muito duro, pastor. Esse mistério é muito cruel. Mas esse mistério faz exatamente o que essa frase de C.S. Lewis mostra. Se você conhecesse você como Deus te conhece, você iria chorar. Se você conhecesse realmente como Deus te conhece, você iria realmente reconhecer o preço que foi pago pela tua vida. Eu e você precisamos entender que a salvação, meu amado, e nós vamos falar um pouco sobre isso, essa relativização dessa nação cristianizada que o Brasil se tornou, nós perdemos um pouco a essência do valor da salvação. E nós precisamos entender isso. Então o cristianismo está ao alcance de todos, mas nós vivemos uma cultura que se acha cristianizada. Todo mundo quer Deus. Quem aqui quer para o inferno? Levanta a mão. Ninguém. Só os góticos, né? Remetam. Querem encontrar lá o pai do rock. Então, eles querem ir para o inferno, talvez. Mas 99,9% das pessoas querem ir para o céu. Mas ninguém quer pagar o que foi pregado na mensagem passada, ônus e o bônus. Ninguém quer pagar o preço, e é isso que Pedro está falando. Ninguém quer pagar o preço de ter uma mente renovada. Ninguém quer pagar o preço de uma vida transformada. Então nós vivemos num país cristão, por incrível que pareça, como a nação americana era e é uma nação cristã. Em 1991, quando eu e a Ângela estávamos lá, nós passávamos um período dando aula e pregando, nós pegamos a guerra do Golfo Pérsico, onde alguns mísseis se inscreviam, né, Ângela? E oravam, e ungiam mísseis. Ungiam. Pastores iam lá ungir mísseis, para que aqueles mísseis pudessem matar Saddam Hussein. Senhor, coloca um anjo nesse míssil. E às vezes nós começamos a olhar cada coisa, mas como é que nós chegamos a esse ponto de mistificar tantas coisas? Será que isso é batalha espiritual? O que é uma verdadeira batalha espiritual? Onde que nós vamos chegar? Parece que se nós tirarmos aquilo que Rubens Alves falava, e apesar de eu não gostar muita coisa de Rubens Alves, mas essa frase dele que é tremenda, ele já faleceu, se tirar o diabo de dentro da igreja, esvazia as igrejas. Porque parece que algumas pessoas estão muito mais centradas na batalha espiritual de caçar demônio do que realmente viver a graça. Então, um país cristianizado parece estar muito mais preocupado. Diz, eu sou de Deus, eu quero Deus, eu vivo Deus, mas é um sincretismo bárbaro. É um sincretismo idiota. Porque Deus não divide a sua glória. Porque Deus tem ciúmes, o Espírito Santo tem ciúmes. Então você até pode achar que você está de boa, porque talvez até os demônios falam assim, não incomoda esse, porque, entenda bem o que eu vou falar, igreja, não incomoda esse, porque esse daí acha que está legal. Entenda bem o que eu vou te falar, e não vai servir para você, e se servir, ótimo. Às vezes eu fico pensando que tem pessoa que tem medo de vir aqui na frente orar, por medo de, quando alguém levantar a mão e colocar sobre a cabeça, manifestar. Porque no fundo ela sabe que tem alguma coisa estranha dentro dela. Quando ela vai dormir, quando ela está sozinha, ela sente uns arrepios. Ela acha que é o Senhor dos Anéis lá, né? E ela vai lá dar uma de Gandalf. Daqui você não passa, né? Quando naquela ponte lá, daqui você não passa. Mas não, aí o demônio, você está brincando comigo? Vou passar sim. Você não tem autoridade.
Então, às vezes o demônio fala assim, não, só ela ficar quietinha ou ele ficar quietinho, deixa, que, não mexa com ele não mexa com ela não. Porque nessa cristianização parece que nós não avançamos no que realmente Deus quer nos mostrar. Então a obediência deve ser um padrão de comportamento. Joia. 2 cultos nós falamos isso. Mas a santidade tem que ser inegociável. Usando uma palavra do ex-ministro Magre, da época do Collor. Não sei quem pegou essa época aqui. Presidente Collor. Ele tinha uma frase em que ele criou. Isso é imexível. Falando sobre o salário. Ele era o ministro do trabalho. É mais ou menos essa frase que eu acho que eu queria colocar aqui. A santidade é imexível. Não tinha nem essa palavra na época. É imexível, é inegociável. Meu amado, eu e você deveríamos guardar essa frase no coração. A minha santidade é inegociável. Porque o diabo vai tentar negociar a minha e a sua santidade. O diabo vai propor coisa. Pedro é o cara que sacou tanto isso, meu amado. Mas sacou tanto isso, que ele vai escrever o seguinte: como essa santidade é inegociável, e ele sabe, o diabo sabe que ele não pode tocar em você, entenda isso, o diabo sabe que ele não pode tocar em você, por isso que a palavra de Deus fala que ele está ao seu redor, ao derredor, ao seu lado, né? Mas o que ele faz? Ele fica do lado da cerca, do outro lado, tipo chamando, vem aqui dar uma olhadinha. Ele trabalha com a nossa curiosidade, ou se quer um outro termo, com os nossos pontos fracos. E o diabo sabe qual é o meu ponto fraco. E o diabo sabe qual é o teu ponto fraco. O diabo não vai te tentar você com o teu ponto fraco. O diabo não vai me tentar com um quibe cru acebolado. Mas com pudim pode ser. Vocês estão entendendo? O diabo vai, não que seja pecado, tá, irmão? Vocês entenderam, né, igreja? Amém. Tem crente nessa igreja. O diabo vai tentar com as nossas fraquezas. Porque não é porque ele sonda os nossos corações. Então o diabo sabe os meus... Não, ele não sonda. Só que ele tem 6.000 anos, vamos colocar assim, de observação. Ele é o cara, ele é o psicólogo comportamental melhor que Skinner, que já foi criado na face da terra. Ele tem uma caixinha comportamental que ele sabe exatamente a probabilidade de comportamento meu e teu. Então ele só cria armadilha, só isso. Nós precisamos entender e sair e dizer: a minha santidade tem que ser inegociável. Pedro, no versículo anterior, nos chama para não ficarmos presos no passado. Olha que coisa interessante. Antes dele falar, e daqui a pouco nós vamos entrar nesses 2 versículos que nós lemos, ele fala para nós tomarmos cuidado com o nosso passado. Porque talvez o Pedro sabia do passado dele. Talvez Pedro escrevendo aqui sobre santidade, Pedro escrevendo aqui para nós sermos sóbrios, talvez o diabo: você, cara, ô meu, dá um tempo aí, o garotão, você negou 3 vezes, cara. Não foi 1, nem 2, foi 3, cara. Quem é você? Aí Pedro podia pegar o Mac dele, porque Pedro era de uma família rica, com certeza ele tinha um Mac, e jogar na parede: vou parar de escrever essa carta aqui, não vou escrever mais nada. Não, mas Pedro não fala nada disso. Pedro continua escrevendo a carta dele, porque ele fala: eu sei o preço que foi pago, eu sei que ele me santificou, eu sei que ele me redimiu, eu sei que ele me tirou do mundo das trevas. E Paulo vai trabalhar exatamente isso. Ele me tirou com raiz e tudo em Gálatas. Ele vai trabalhar, ele me arrancou com raiz e tudo. Essa visão eu e você precisamos ter, e nos plantou no reino espiritual, nos transportou para o reino da luz. Há tantas referências em Efésios, em Gálatas, em Colossenses, onde a palavra de Deus nos chama para um alerta. Eu e você precisamos viver essa verdade. Nós fomos chamados para viver aquilo que Deus prometeu para a minha vida e para a sua vida. Mas essa promessa tem um ônus, como nós pregamos domingo passado. Nós queremos apenas o benefício, mas não queremos entender o tomar a cruz. Nós não queremos entender aquilo que foi pregado domingo retrasado, no outro primeiro domingo. Precisamos ver qual é a rocha na qual nós estamos plantando ou firmando a nossa casa. Meu amado, nós estamos vivendo dias escatológicos. Quem sabe
Se até a Baby Consuelo está anunciando o carnaval, se é o lugar correto ou não correto, mas se até o Apocalipse está sendo anunciado, as pedras estão clamando. Os novos baianos estão falando, os antigos baianos estão falando, né? O Apocalipse está aí. Eu olho para isso, meu amado, eu digo o seguinte: em primeiro lugar, abre um parênteses, todo mundo julgando, eu não julgo, sabe por quê? Deus mandou Isaías ficar com a bunda de fora 3 anos, você sabe, pessoa? Deus mandou Jeremias bater panela. E se Deus mandou a Baby Consuelo num trio elétrico dizer, o Apocalipse está chegando? Quem sou eu para julgar? Quem é você para julgar? Se Deus me mandar subir num trio elétrico, em primeiro lugar, eu vou pedir para ele me tocar blues, né? Como tem trio elétrico que toca blues, então, pagode não, né, Deus? Mas tudo bem. Mas eu tenho que ter as minhas convicções, você tem que ter as suas convicções. Nós vamos prestar contas a Deus, meu amado. Você acha que isso é brincadeira? Mas voltando, as pedras estão falando. Você acha que é brincadeira isso? Quantos pastores estão falando sobre o Sinai? Nós estamos vivendo dias de Noé, exatamente. Será que não é de repente um momento para eu e você? Agora eu posso falar isso, hein? Igreja, câmera slow motion, botar a barba de molho. E prestarmos atenção, é que eu não tinha barba até um tempo atrás, tá? E prestarmos atenção naquilo que Deus está falando para as nossas vidas. Será que Deus não está anunciando que realmente os sinais estão aí da chegada dele? Meu amado, eu não sei qual é o teu passado. Eu sei do meu. Tive passado feio? Talvez sim, talvez não. Não importa. Sabe o que eu lembro do meu passado? Que um dia eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Que um dia eu confessei. E quando eu lembro de um pecado, eu também sei que eu confessei. E eu cometo pecado, eu não sou santo. Sim, meu amado, cometo pecado. Mas eu sei que eu tenho um Redentor que está vivo. Eu não quero viver como uma cachoeira, né? Sempre em queda. Mas eu quero viver uma vida onde cada dia eu prossigo para o alvo. E esse é aquilo que Deus propõe. Por isso que ele começa falando que devemos estar com a mente preparada, que é o versículo anterior. Ou seja, sede sóbrios. Então Pedro fala assim, antes de tudo, sede sóbrios. E essa sobriedade que ele está falando aqui não é na questão alcoólatra. É a sobriedade que a igreja não está tendo. Sabe o que é a sobriedade no termo grego? Pare e pense. A igreja não está parando. No tempo meu, do Amós, quem sabe do bispo, né? Tinha a jovem guarda. Do Amós também. Aí tinha uma música assim que a Vanderleia cantava. Pare, pense, né? Tinha uma música assim, não tinha não. Acho que ela ia cantar na igreja, pare, né? Pare. Porque a igreja precisa parar, meu amado. A igreja não está parando para pensar. A igreja não está analisando. Vem um monte, desculpa que eu vou falar, vem qualquer pessoa falando um monte de asneira e fala um amém, fala um Jesus, pronto, é a crente. Pastor, mas ele falou de Jesus, meu amado, até o diabo fala de Jesus. Aliás, o diabo falou mais de Bíblia na tentação do que qualquer pessoa. Falta bom senso para a igreja entender, peraí, isso faz sentido? Grandes hermeneutas sempre falavam o seguinte, olha, se um versículo não casar com outro, ou bater com outro, começa tudo de novo, porque alguma coisa está errada. A unicidade da Bíblia é tremenda. Nós precisamos olhar para essa verdade. A igreja precisa estar sóbria. A igreja precisa parar e pensar. Meu amado, o problema da igreja chama-se a própria história dela, onde uma série de amuletos, uma série de liturgia, uma série de usos e costumes foi introduzida na igreja, que hoje a igreja tem mais usos e costumes que não estão na Bíblia e vai tirar. Que nem o pastor Delcio estava domingo passado aqui, ele disse, está sem terno. Eu falei, agora não estou mais internado, eu brinquei com ele, né? Antigamente eu usava terno, eu era internado, agora não sou mais internado, né? Mas brincadeira à parte, mas às vezes nós criamos, como é que se prega sem terno? Pregando. Não está errado pregar com terno ou sem terno.
A Monte Hebron me deu essa liberdade. Está certo ou está errado? Não. A questão não é a roupa. A questão não é a roupa. Eu brinquei com o nosso amigo que vai dar um aviso depois no final, que ele veio vestido de quase de padre, né? Aí eu falei assim, se o rabino viesse, aí eu vou dizer, a igreja está completa, pastor, padre e rabino, né? Os três cristianismos aqui. Mas então a questão que nós precisamos começar a compreender isso, por isso ele fala, não vos moldando. Palavra bem difícil de se pronunciar, sushimatsu, significa ser modelado aos poucos. Eu gosto muito dessa expressão, ir se acostumando, Lextan coloca isso, ir se acostumando. Já viu aquele ditado popular? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É mais ou menos essa ideia aqui. Sabe o que Pedro está falando? Cuidado para que você não vá aos poucos se acostumando. Sabe o que é relativização? É isso. Relativização é você ir se acostumando. Quando você vê, ninguém percebe e a coisa já entrou. Uma ditadura é imposta assim, um costume é forçado assim. Nenhuma ditadura chega, a ditadura chegou, vai aos poucos. E o povo vai sem fazer nada. Se você gosta da história, leia sobre a Noite dos Cristais. Quando conta-se a história dos guetos dos judeus, ali na região de Genebra, Bélgica, Holanda, Noruega. Principalmente uma frase que me chama a atenção. Aos poucos nós começamos a escutar notícias de que alguns amigos nossos começaram a sumir, famílias começaram a sumir, mas nós não fizemos nada. E aos poucos a coisa foi tomando um volume. A igreja está se acostumando com pregadores X, pregadores Y, com interpretações da Bíblia, com reformulações da Bíblia. Como de repente, não, a coisa hoje é diferente, pastor. Não, pastor, não tem problema nenhum isso aqui. Ó, isso aqui é assim, isso aqui é aquilo outro, meu amado. Você sabe por que a igreja protestante, ela abriu mão de rosário, de crucifixo? Crucifixo, não cruz, né? Crucifixo. Porque queira ou não queira, a pessoa pega o rosário e ela coloca quase um poder ali. Que é o perigo do óleo que nós ungimos. Ai, pastor, passei o óleo. Agora eu posso enfrentar demônio. Não. Do mesmo jeito que podemos botar um poder no rosário que pertenceu à vovó, por isso que eu não quero jogar fora, nós podemos botar um poder no óleo que veio de Israel, porque isso aqui veio de Israel, viu? Que veio de Israel. Vocês estão entendendo? Erros dos dois lados podem ter. Por isso que quando eu prego que nós precisamos tomar cuidado, é o seguinte, qual é o simbolismo que eu falo para vocês fazerem, quando nós ungimos vocês com óleo? É com uma verdade que está na palavra de Deus, mas o poder não está no óleo, e nem na pessoa que está orando, mas no nome de quem que nós estamos orando. E é isso que eu quero que você entenda que Pedro está colocando. Então cuidado para que você não vá se acostumando. Como as pessoas de cabeça pequena, C.S. Lewis fala, podem achar que a santidade é algo maçante. Se quando a santidade se torna real, ela é irresistível. Se formos sinceros, às vezes passamos por momentos de procrastinação e encantados com a contemporaneidade da vida. Uma das vezes nós temos preguiça de orar, de ler. Eu sei que nem todo mundo pode estar às 7 horas da manhã aqui. Mas se você pode estar às 7 horas da manhã aqui, vai vir um grupo um dia orar aqui, eu não vou avisar a igreja não, tá? Vão vir com acordeão, cantar a harpa, Raimundinha, a equipe, vai vir todo mundo aqui orar. Aí você aqui vai, o prédio do lado aí, eu já falei para o Tiago, tem que estar base, tem que estar bem firme, viu? Porque vai vir. Mas independente de quem vai vir ou não vai vir, tá? Porque vai vir o pessoal da outra assembleia, aqui da João Pinheiro também, resgatando vida. Tá aí. Mas sabe o que eu quero? Que se você pode vir orar às 7 horas da manhã, que venha. Se você não pode orar, ora na sua casa. Mas existe aquilo que
Foster falava, né? Richard Foster, né? Celebração da disciplina. A igreja precisa voltar a uma vida de disciplina. Leitura da palavra, comunhão e oração, que era o tripé da vida dos pais da igreja. Nós precisamos ter tempo para colocar esse tempo na melhor aplicação da vida, que é exatamente colocar diante do altar. Já viu aquela frase daquele hino? Quando eu encontrei esse altar, outro lugar eu não quero estar. Eu comecei a ler um livro que eu ganhei do meu genro, William. E nesse livro tem um capítulo lá que eu gostei muito, porque a autora é uma médica. E aí ela contando as coisas dos pacientes, né? E aí o pai chega e fala assim: mas doutora, o meu filho gosta tanto, eu não posso dar só um pouquinho para ela. Ela é uma nutricionista. Não posso dar só um pouquinho para ele? Aí ela fala assim: você daria só um pouquinho de veneno para o teu filho? Aí ele fala: claro que não, doutor. Eu falei: então. Aí eu fiquei pensando que às vezes é aqui que o diabo nos pega, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tudo me convém. Tudo eu posso, aliás, mas nem tudo me convém. Eu acho que a igreja precisa entender, na contemporaneidade da vida, nós precisamos tomar decisões. Ah, pastor, mas puxa vida, pastor. Não tem pastor, não tem nada, meu amado. Quando eu fortalecer o homem espiritual, vai chegar uma hora que aquelas coisas, por mais que elas vão continuar aí dentro. Eu vou continuar gostando de determinadas situações, mas eu vou entender que isso daí não me convém. Sabe o que chama isso? Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, maturidade. Quando eu era criança, eu gostava das coisas de criança, mas agora sou um adulto. Isso é maturidade. Não sentimos mais a magnitude do mal e do perigo do qual nós mesmos estamos fazendo parte. Assim relativizamos o mundo espiritual. Por isso que o mundo espiritual está essa bagunça. Ou estamos num extremo, tá, combatendo o demônio de tudo quanto é lado. Demônio da Coca-Cola, demônio do McDonald's, vocês se lembram? Era demônio de tudo quanto é lado. Ou do outro lado, o demônio é ficção, o demônio só está nos filmes de terror e nas séries coreanas, né, da Netflix. Porque aquilo lá tem que ter demônio, não é possível isso. Mas voltando aqui. Quando você começa a olhar, meu amado, a igreja não tem equilíbrio. E às vezes nós começamos a gastar tempo com tantas coisas, nós não paramos para dizer: peraí, qual que é o bom senso? Pedro está dizendo: olha, se vocês realmente começarem a ser sóbrios, e se vocês realmente começarem a não se modelar, ou seja, qual é o modelo? É mais ou menos essa a pergunta que eu tenho que fazer. Qual que é o padrão? Qual que é o modelo que eu estou colocando? Então, é quando Deus precisa falar a nós de maneira incisiva, como ele fala ao profeta, de Oséias, na versão NAA: Israel esqueceu-se do seu Criador e edificou-se palácios. Na versão Baisila seria assim: a igreja tem esquecido do seu Criador e edificado igrejas com painéis LEDs, com coisas monumentais, com pastores magníficos, mas esquecido do seu Criador. Nada contra a LED, o meu sonho de colocar um painel LED. Mas nós não podemos pôr toda essa estrutura e esquecermos do objetivo principal, que é o nosso Criador. Nós precisamos olhar a fundo aquilo que Deus colocou. Hebronitas. Tem uns militares aqui? Tem que dar um grito aqui. Hebronitas! A coisa principal sobre a qual pensar, sobre a qual sentir, e na qual e pela qual agir no mundo é uma só, meu amado: é Deus. Por Ele, para Ele, por todas as coisas. Ou são todas as coisas. O fundamento de Paulo é: por Ele, para Ele, para Ele, para Ele, são todas as coisas. Paulo é o cara que está, já pensou numa conversa informal lá: Paulo, estou sabendo que marcaram a tua morte. Se eu morrer, vou para o céu. Se eu viver, eu vou pregar. Frieza. Ou seja, estou pronto, estou preparado. É o primeiro mártir. Os leões estão sem alimentar, não deixe eles passar fome. A fogueira está pronta, mas eu tenho mais medo do fogo eterno. São frases de quem realmente entendeu
o que é o principal na sua vida. O perigo da sociedade contemporânea é tratar Deus como insignificante, como acessório, ou esses penduricalhos, como eu falei na primeira mensagem, usando uma frase do Oficina G3, como verdadeiros espelhos mágicos. Os homens e os seus espelhos mágicos. Eu brinco sempre que um dia eu vou ver crente esfregando a Bíblia para ver se sai o gênio Deus para atender os 3 pedidos que ele quer fazer para Deus. Porque nós, às vezes, gostamos muito mais de uma caixinha de promessa do que ler a palavra de Deus e sermos confrontados com aquilo que ela tem para a minha vida. Pedro, aquele que negou, aquele que viu, aquele que foi restaurado, ele está falando, Monte Hebron, seja sóbrio, porque eu sei o que eu passei, eu vi ele sendo crucificado, eu neguei ele, eu vi ele sendo ressurreto, eu estive do lado dele, eu vi ele subindo, mas eu vi ele me amando. Ele é o cara que talvez ajudou a compor aquela música, viu, Guilherme? Vai valer a pena. Acho que ele estava lá do lado, vai valer a pena. Cada situação vai valer a pena. Ser apanhado por qualquer coisa além ou acima de Deus é idolatria. Por isso que a gratidão deve estar no centro da adoração. Sabe o que é a verdadeira adoração? É gratidão. É gratidão. Você sabe por que a igreja primitiva, quando sentava ao redor de uma mesa, eles davam as mãos e agradeciam o alimento? Porque eles sabiam da perseguição, principalmente de Domiciano, a igreja primitiva. Ela sabia da perseguição que a qualquer momento eles poderiam ser mortos. Então aquele alimento talvez pudesse ser o último alimento. Então eles agradeciam, porque eles sabiam que era a provisão de Deus. Sabe como que eu e você devemos separar o dízimo? Não como a última coisa, mas com gratidão, sabendo que Deus é fiel. Sabe como que eu devo comprar aquilo que eu tenho de projeto de vida, seja um Land Rover, seja um Onix, seja o que for, nas minhas possibilidades, com gratidão, sabendo que é fruto do meu trabalho, mas é Deus que tem me abençoado, com gratidão. A gratidão é eu reconhecer que todas essas bênçãos que Deus tem trazido nas minhas mãos é fruto daquilo que Deus tem colocado. Então eu venho na casa do Senhor para adorar. Não sei que música vai ser cantada, aliás, eu não olhei, vocês sempre mandam, mas foram parabéns, o que hoje cantaram as músicas que eu amo, viu? Glória a Deus. Gratidão. Filho, eu estou de braços abertos. E eu esperei esses braços abertos de Deus para mim. Ah, pastor, você estava em pecado? Não, meu amado, eu gosto do colo do Pai. Se você não gosta, problema teu. Eu quase desci para receber a oração aqui. O senhor, no culto de sexta-feira, eu fico quietinho ali como ouvinte. O José prega, a pastora Adinaldo, eu estou profetizando, prega, tu não prega. E sabe o que eu faço? Eu venho receber a oração. Eu não sou maior que ninguém aqui não, meu amado. Eu preciso de oração também. Se vocês não oram por mim, misericórdia, tá? Mas eu sei que a intercessão ora. A intercessão, amado, abre um parênteses, ora tanto por mim. Você sabe qual é o presente que a intercessão me dá todo ano? Pijama. Sério, todo ano ela me dá pijama. Porque a intercessão sabe que eu levanto de madrugada para orar, para encontrar com Deus. Eu acho que ela pensa assim, né? Não, ele tem que encontrar bonitinho, né? Então eles dão um pijama para mim, né? Mas amém por isso. Acho que eu já falei isso aqui, né? Anterior da vossa ignorância. Olha a palavra agnóia. Cegos, sem informação. C.S. Lewis fala assim, a santidade é fácil de fingir. Olha que frase, hein, amado? Isso aqui é pesado. E difícil de alcançar. Olha a sacada do cara lá atrás, de religiosidade, de dissimulação da igreja contemporânea. Esse C.S. Lewis é demais. Caminhar em obediência e santidade exige disciplina. Esse é o problema da igreja. Disciplina. Meu amado, o problema da contemporaneidade, sabe o que é? Disciplina. Você sabe quantas 1000 pessoas fizeram o curso? Não é uma crítica que está sendo gravada, não tem problema nenhum.
da Febrasis aqui em Uberlândia? Sabe quantas pessoas são endividadas com esse curso? Não precisa me processar, Silas Fernandes está falando. Eu sei. Fazer curso de coaching é a coisa mais linda. Chega lá, yes, 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 yes. Mas não funciona. Por que não funciona para um, funciona para outro? Vamos falar o lado bom? Para alguns funciona. Porque às vezes exige disciplina. Exige disciplina. Está aí o Luciano, está aí o Alessandro, que sabe o que eu vou falar. Não adianta o Alessandro e o Luciano fazer aquele programa lindo, né? De corrida. Se você quer emagrecer, procure os dois, tá? Aí o Luciano vai na sua casa. Então não tem desculpa. Ah, eu não tenho material, ele tem. Ah, eu não tenho campainha, ele pula o muro. Ele vai na sua casa, viu? Alisson, Ailton, vai lá, não importa a distância, né? Ele põe a família inteira para pular a corda. A pior coisa que é o seguinte, faz um programa e ninguém cumpre. Até o programa não funciona. Claro que não vai funcionar. É que nem um nutricionista, você não fica a semana inteira sem comer. Eu só comi um pudim inteiro. Mas então não funciona. Mas, assim somos nós queremos que a coisa funcione, mas a gente não tem disciplina. De novo, não precisa levantar a mão. Domingo retrasado eu pedi para ler o livro de Hebreus. Quem leu o livro de Hebreus? Pastor, por que ler o livro de Hebreus? Porque eu pedi não, porque é um livro que vai nos ensinar tudo que eu estou pregando. Eu queria ler C.S. Lewis, mas lê a Bíblia também. Pode ler C.S. Lewis, mas vamos avançando. As palavras de outro profeta, ontem no jantar com um judeu, né? Como nós falamos sobre Jeremias, né? Porque o meu povo cometeu 2 males. Na NVI eu acho linda a versão, crimes. Meu povo cometeu 2 crimes. Abandonaram a mim a fonte de água viva, cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Que adianta Deus liberar rios de águas vivas aqui, se a gente está rachado? Rachado nos nossos sentimentos, rachado nas nossas emoções, e rachado, comprometido com o demônio sem saber. Aí não adianta ligar, pastor, quando eu vou dormir tem um vulto aqui. E não adianta fazer o L de demônio, não, o D de demônio, que não adianta, que não é D de demônio não, meu amado. Não adianta fazer nada que não vai sair demônio, não adianta fazer sinal de cruz, botar sal bento atrás da porta, que não vai funcionar. Pastor, me dá o óleo aí para eu ungir a minha porta, não vai funcionar. Posicionamento. Se você não tem posicionamento, me desculpa, não vai funcionar. Não vai funcionar. É L de Lúcifer. Gente, eu acho que tem gente que pensou outra coisa aqui, não pensou, né? Gente do céu. Eu quase sofro um processo e você, olha só, hein? É o L de Lúcifer. Deixa até tomar o meu. Eu esqueço que no Brasil é D de demônio. Ângela. A Ângela fez assim, ó. Aí eu falei, como é que eu vou sair dessa? Ali, Lúcifer. Ainda bem que ela me deu sinal lá. Vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Para sairmos dessa ignorância, meu amado, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Se lembra a palavrinha no grego que nós estudamos domingo passado? Aquela palavra com, que é o você ouvir, reter e entender, no sentido de insight. Tem muitas pessoas ouvindo. Ouvir todo mundo, ou seja, escutar todo mundo escuta. Mas tem aquele insight. O que realmente a palavra de hoje está falando na tua vida? Você sabe o que eu tenho vontade de fazer na hora que eu terminar de pregar? Chegar assim e falar assim, o que a mensagem de hoje falou para você? O que a mensagem de hoje falou para você? Escolher aleatoriamente. O que a mensagem de hoje falou para você? O que a mensagem de hoje falou para você? Porque às vezes, meu amado, nós precisamos parar e pensar, o que essa mensagem está falando para mim? Eu não quero que você guarde toda a mensagem, que você não vai guardar.
Porque não tem como. Mas eu quero que aquele ponto que é rema, o que é rema? Pastor, eu conheço aqui não, esqueça, mas esquece que lá. Rema é uma palavra que significa algo que impacta o teu coração. Então esqueça que vocês vão confundir tudo. O que impactou o teu coração? Isso aqui, essa frase que o Senhor falou. Então pegue aquilo e fala, Senhor, que isso se torne verdade na minha vida. Que isso realmente eu possa caminhar. Então o cristianismo vê o mundo como um território ocupado pelo inimigo. Entenda isso. Se lembra que nós falamos domingo passado, como é que C.S. Lewis vê? Daqui a pouco eu vou colocar como é que ele enxerga também. O cristianismo precisa entender que esse mundo que está aí fora não é um mundo, amado, é no sentido de cosmovisão. Esse sistema que está aí fora foi ocupado pelo inimigo. Bill Bright e o Kahneman, fundador da Jocum, Bill Bright, fala sobre as 4 leis. Os dois tiveram uma teoria fantástica. Tem um livro que a minha esposa traduziu, As 7 Montanhas. Muito bacana esse livro, tá? Onde fala que a igreja se afastou de 7 montes, 7 montanhas, que o Bill Bright vai trabalhar. É o Bill Bright que trabalha aquilo. Ou 7 áreas de ação da igreja. O esporte, a igreja não, o esporte é do diabo. Então, o diabo, é meu, então eu quero. O entretenimento é do diabo. Então, o diabo é meu, então eu quero. E é por isso que hoje tudo está na mão do diabo. A educação. Harvard começou numa escola bíblica, numa igreja. A educação secular do diabo. O diabo é meu, então eu quero. Está na hora de nós entendermos que esse território a igreja precisa saquear. Mas olha só o que C.S. Lewis vai colocar. O cristianismo é a história de como o rei, por direito, desembarcou disfarçado em suas terras e nos chama para tomar parte de uma grande campanha de sabotagem. A igreja é um lugar para onde vamos ouvir quais são os planos do rei para retomar o que está nas mãos do inimigo. Você vem aqui hoje para louvar esse rei com gratidão, na hora do louvor, e na hora da mensagem para ouvir os planos estratégicos de como que você vai se capacitar para ser luz e sal aonde você está. Amém? Se fosse uma igreja pentecostal, dizer, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente precisa se libertar, meu amado. Eu não gosto da palavra pentecostal, mas às vezes a gente precisa dar uns urra! Glória a Deus! Porque é isso que nós precisamos entender. A igreja precisa fazer diferença. Nós somos chamados para saquearmos o inferno e não termos medo do inferno. Nós somos chamados para dizer com autoridade, não como Gandalf, mas na palavra de Deus, aqui você não passa, mas com autoridade. É levantar a Bíblia e dizer, amém, glória a Deus, aqui você não passa. Ó, até inflama o pastor, hein? Aqui você não passa. Aqui você não tem direito. Nós precisamos avançar e declarar essa verdade, porque Ele nos chamou. Kaleu, tem uma banda secular chamada Kaleu, vale a pena ouvir. Mas essa palavra Kaleu no hebraico é chamar pelo nome, em grego, chamar pelo nome em voz alta. Eu gosto muito do que o Lexan coloca, gritar o nome da pessoa. Você já pensou? Naquela hora que Jesus vai no inferno pegar os nomes, vamos aqui criar uma historinha lá, C.S. Lewis, né? Ele vai no mundo espiritual pegar, pega aquele pergaminho, né? Cadê o Silas? Não, escreve Silas Fernando Souza aí. Silas! Não, mas ele nem nasceu ainda, mas já estou trazendo a existência. Amém, meu amado? No dia que está na barriga da minha mãe, os médicos tentando sair aquele gaguinho lá, e o anjo, porque eu já nasci gago, né? Aí, não sei se vocês sabem. Aí eu já precisei o anjo do lado. Silas! Eu saindo. O mundo espiritual me chamando e os médicos me tirando. Você já precisou coisa? É muito doido, né? No dia que eu me converti, meu amado, né? A polícia tentando me prender e os anjos me chamando. Silas! Olha que coisa tremenda, olha que mundo tremendo. Eu paro. Está gravado. Mas é coisa tremenda quando você olha como é que Deus vai trabalhando na minha história e na sua história. É Deus nos chamando em voz alta. Silas, vem à existência.
Meu amado, só uma partezinha, eu não vou entrar em detalhes, Ângela. Imagina aquela madrugada, Deus olhando para um cidadão, um garoto, que ninguém dava nada, tá? Que algumas pessoas queriam pegar, mas Deus olha para aquele garoto, que gago, e vê um pastor. É só Deus, tá bom assim? É só Deus mesmo, meu amado. Você já pensou alguém falando, pega ele, Deus falando, me traga ele? Pega ele, Deus falando, me traga ele. E Deus falou, me traga ele, que nas minhas mãos ele vai ser um pastor. Você já pensou? Que eu tenho um lugar para ele lá em Berlândia, para ser pastor do Júnior. Meu amado, em voz alta ele gritou os nossos sons. John Piper diz o seguinte, escrevendo a conversão, ele escreveu assim, John Piper, um outro autor que vale a pena ler. A conversão é a criação de novos desejos, não apenas de novos deveres, de novos amores, não apenas de novas ações, novos tesouros, não apenas de novas tarefas, acima de tudo de novos desejos. Poderia ficar na primeira frase. Conversão, acima de tudo, não é você fazer parte de uma igreja, regras, não, é novos desejos, é novos desejos. Guilherme, você volta para casa, você trabalha em casa, mas você volta para casa todo dia por quê? Você ama ela? Você ama a sua família? Por que você volta? Você não tem vontade de ir para outro lugar? Esse é o desejo dele. Ele volta para casa porque ele ama a família. Nós precisamos voltar para a casa do Pai porque nós amamos o Pai. Simples assim. Eu quero obedecer o Pai porque eu amo o Pai. Eu quero fazer a vontade do Pai porque eu amo o Pai. É isso que nós precisamos entender. A distinção mais básica e mais essencial entre o cristão e o não cristão é um desejo imensurável, amor pela presença de Deus. É isso, é um imensurável amor. Não dá para segurar. Gonzaguinha tem uma música, ele fala assim, não dá para, se explode coração, é isso aí, explode coração, não dá para segurar. Não dá para segurar mais, explode coração. A coisa está tão quente no meu coração, eu digo, Senhor, não dá para segurar. Eu gosto das manifestações, vocês querem chamar de pentecostais, vão chamar de pentecostais, sapatinho de fogo, retetê, não importa. Mas quando elas vêm num momento que não dá para segurar, que elas não são performatadas, que a coisa está tão fantástica que não dá para segurar, que a gente sai no ar, porque o amor é tão grande que não dá para segurar, é aquela coisa da presença de Deus, da alegria de Deus. Então, meu amado, é tempo de buscar um alinhamento com o reino de Deus. E eu encerro com essa frase. É tempo de nós buscarmos um alinhamento com o reino de Deus. Eu quero